Olá, queridos, sejam todos bem-vindos ao Podcast Casa, o podcast oficial aqui da Casa do Pai Church. É uma honra estar aqui entrando nessas plataformas digitais junto com você. E eu quero dizer para você uma novidade, que esse nosso podcast ele vai ser semanal. Então toda semana tem um episódio novo com um tema que com certeza vai edificar muito a sua vida. Eu já quero fazer aqui a propaganda dos nossos livros hoje. Para você que não conhece, nós temos a nossa livraria Casa do Pai Store e ela fica aberta agora todos os dias na parte da tarde, das 2 às 6 da tarde. Então chegou, e estava em falta, o nosso livro da paternidade, a revelação que habita os filhos, o livro do nosso pastor Vanderlei Negrete. Um livro tremendo, maravilhoso, repleto de cicatrizes e revelações que com certeza vão fazer você encontrar o teu propósito, fazer com que você venha ter realmente o seu destino liberado na parte do Senhor. Então chegou o nosso livro aqui da Casa da Paternidade, Revelação que Habilita os Filhos, e também o livro tema desse nosso podcast, Acelere o Seu Destino, do pastor Marcelo Cruz, um pastor queridão, esteve aqui com a gente. Se eu não me engano foi nas primícias, né? Conferência Apostólica. Conferência Apostólica, ele esteve aqui com a gente na Conferência Apostólica, um livro tremendo que com certeza também vai abençoar muito a sua vida. Nós estamos numa série de mensagens baseada nesse tema, Acelere o Seu Destino, e está sendo incrível. Nós estamos indo para a terceira parte, para o terceiro tema dessa série de mensagens, né, o terceiro tópico dessa série de mensagens que vai acontecer nesse domingo, e está sendo sobrenatural o que Deus está fazendo nesses domingos aqui na casa. Eu quero agora, com toda a honra, trazer no nosso primeiro podcast, não poderia ser outra pessoa, nosso pastor Vanderlei Negrete, e eu quero que o pastor se apresente aí e dê uma saudação para todo mundo que está acompanhando a partir de hoje o Podcast Casa. Maravilha, Douglas. Olá, família. É uma alegria, né? Nós estamos startando hoje o primeiro podcast Casa. Era um sonho que, na realidade, está sendo colocado aí para você que está nos ouvindo, e não somente você que está ouvindo, mas para nós é uma alegria incrível estar aqui. Vai ter vários assuntos, vários episódios legais que a gente vai estar debatendo, muitos convidados, né, a partir desse primeiro podcast. E esse podcast Casa é da família Casa do Pai. Então, para nós é uma alegria, Douglas, é uma honra nós, como equipe de mídias, poder estar apresentando, né, colocando à disposição da casa, dos filhos, e, enfim, todos que estão longe, poder também estar conhecendo um pouco o que está rolando na casa, as séries de mensagem, como nós estamos tendo agora aqui na casa, a série Acelere o Seu Destino, não há tempo a perder. Nós sabemos que Deus está manifestando no reino do Espírito esse aceleramento que vem da parte dele. É totalmente diferente de uma mensagem coach, né, mas uma mensagem do Espírito, do céu para a terra. E é isso que nós vamos estar falando nesse primeiro episódio do podcast Casa. E é uma alegria mesmo poder estar aqui contigo nessa tarde, com mais alguns convidados que vão estar aqui daqui a pouco. Glória a Deus. Pessoal, para já lembrar você, esse nosso podcast vai estar disponível no YouTube com imagem e também nas plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Google Podcast, SoundCloud e outras plataformas. Então, eu quero convidar você a partir de agora, já compartilhar isso, se inscrever nas nossas redes sociais, siga a Casa no Instagram, siga a Casa no Facebook, siga a Casa do Pai em todas as nossas redes sociais, porque nós estamos tomando esse monte da sociedade por tanto tempo entregue, né, nas mãos dos filhos das trevas, vamos colocar dessa forma, nas mãos de todo mundo que utiliza-se dessas ferramentas, e a igreja hoje está tomando seu lugar e está também levando o reino de Deus através dessas mensagens na mídia digital. É um monte da sociedade que nós estamos tomando para nós, em nome de Jesus, a comunicação, tomando para o reino. E com certeza esse podcast é uma ferramenta que vai abençoar muito a sua vida. Nós teremos podcast aqui com as mulheres, né, com a nossa pastora Gia, teremos podcast dos jovens. Então, a partir de agora, essa é uma ferramenta que nós vamos estar utilizando para estarmos, com certeza, expandindo o reino e falando do amor de Jesus, que é a nossa maior missão nessa terra. Pastor, então nós vamos lá para a grande pergunta dessa tarde, desse podcast. Acelere o seu destino. Logo que a gente ouve esse título, geralmente a gente vai atrelar, talvez, como o pastor já falou aqui, talvez uma mensagem coach, apenas com motivacional, vamos colocar dessa forma, né? Então hoje esse podcast ele vem justamente para desmistificar tudo isso e trazer luz e entender a importância de ter o seu destino acelerado no Senhor.
E então, pastor, a pergunta dessa tarde é: acelere o seu destino? Conta para nós um pouco sobre isso. Uau, eu já li todo o livro, né, do Marcelo Cruz, né, e ali tem revelações incríveis da parte de Deus, para a gente poder entender o que o autor colocou dentro desse livro. E é um livro incrível que super indico, eu li. E também decidimos fazer a série de mensagens aqui na casa com esse tema sugestivo. O que, analisando, orando para a gente poder dar início ao primeiro podcast Casa, buscando em Deus em oração, eu vejo que o aceleramento, né, acelere seu destino, né, o destino ele já diz tudo, né, é um lugar onde você deseja chegar. Eu acho que o primeiro ponto de partida é o gerenciamento do tempo, né? A Bíblia fala lá em 1 Crônicas 12:32, quando nós estávamos aqui no preparamento, o Espírito Santo me trouxe a memória desse versículo da tribo de Isacar. A Bíblia fala que todos devem conhecer, Israel ele é dividido em 12 tribos, né? São 12 príncipes que dá, então, gera então a nação de Israel. E a tribo de Isacar, ela era aquela que discernia o tempo e a estação, os tempos e as estações. Então, todas as tribos iriam consultar os filhos de Isacar para que eles pudessem entrar na guerra, ou sair da guerra, ou se movimentar, né? Então eu vejo que o gerenciamento do tempo é muito importante. Por quê? Porque se você sai fora do tempo, mais que você possa ser acelerado e for muito longe, vai ter que fazer o caminho de volta. Pensa comigo, vamos falar sobre o aceleramento conforme a palavra do Senhor está dizendo. Amém? Filho pródigo, ele foi acelerado? Foi. Ele pegou tudo que ele tinha? Era o direito dele? Sim, era o direito dele. Todo filho tem direito à herança. Mas você não pode construir uma família e deixando uma destruída para trás. Vanderlei, então você quer dizer que o filho pródigo ele saiu e ele deixou a família dele destruída? Sim, deixou. E a Bíblia diz que ele foi para um lugar distante, muito longe. Então ele chegou muito longe. E qual que foi o erro do filho pródigo? Foi ele sair fora do tempo. Ele estava acelerado, ele foi para... Pode ver, a Bíblia diz lá que ele foi para um lugar muito longe. Mas por ele sair fora do tempo, ele teve que fazer o caminho de volta. O grande erro do filho pródigo não foi ele ter saído de casa. Porque todo filho um dia vai sair. Você não saiu da casa do teu pai? Sim. Mas você saiu quando você casou. Você saiu fazer uma faculdade na bênção do teu pai. Mas o dia que você for sair de verdade, você vai sair para formar uma outra família. Essa é a tônica. Então o momento de nós estarmos acelerados ou não estar acelerado é no gerenciamento do tempo. Então o momento que o filho pródigo ele sai fora do tempo, ele tem que fazer o caminho de volta. É por isso que tem muitas pessoas que chegaram, mas vão ter que fazer o caminho de volta para sair do ponto de partida certo. A Bíblia fala algo muito interessante, né? Ela fala ali sobre Isaías 54, que ele diz assim, não impeça o meu crescimento. Vai chegar um tempo na tua vida que o pai vai falar para você, não impeça o meu crescimento. Vai. Pai, não vai porque tu está despreparado. Porque no momento que você tem essa preparação, quando você está conectado ao coração do pai, automaticamente o teu destino vai ser acelerado de uma maneira milagrosa. O que Deus fala ali para Isaías? Não impeça. Vai crescer à direita, vai crescer à esquerda e não impeça. Porque filhos virão de todas as nações. Então Deus estava dizendo para Isaías, o profeta, fala para o meu povo que vai haver um crescimento fora do normal. Vai haver um aceleramento. Então as nações estão vindo para vir neste lugar onde eu me encontro. Então o segredo aqui, o segredo para um aceleramento, biblicamente falando, é primeiramente eu estar conectado com o coração do Pai. É por isso que a paternidade está aqui e o destino acelerado está ali. Quando você tem essa paternidade, quando você tem essa palavra do Pai te direcionando, você vai andar de uma maneira acelerada. Porque você vai ter raiz, mas você vai ter asa. Você vai voar, mas você vai ser um cara alicerçado. Um cara que aonde você vai colocar para os teus pés, vai
eu vou colocar a tua mão, vai crescer. Por quê? Porque você tem uma bênção do Senhor sobre a sua vida. Assim, o seu destino, quando o pastor falou acerca de gerenciamento de tempo, eu entendo também que, vamos colocar assim, o filho pródigo, talvez, hoje na nossa cultura ele seria visto como alguém produtivo, alguém proativo, né? Alguém, poxa, decidido, obstinado, olha só, isso seria um filho que sai na condição que ele saiu, me dá a minha parte de herança que eu quero tocar a minha vida, eu quero logo fluir, e eu ver isso como o choque de cultura é tão grande que na cultura dessa terra caída, a gente veria isso hoje como uma qualidade, mas da forma como ele saiu, ele não foi enviado, né? Ele foi alguém que ele literalmente foi uma flecha que pulou da aljava e tentou acertar um alvo. Ele não foi lançado, ele não teve um propósito, ele não teve um alvo, ele não foi lançado pelo Pai no tempo certo, na estação certa, né? E isso fez com que tudo isso acontecesse. E, na verdade, como o pastor falou, é justamente isso. Pior do que você talvez estar parado e andar na direção errada, né? Geralmente quando a gente está numa viagem assim, o GPS vai lá, te direciona para algum local e você fala, não, eu tenho uma rota aqui que eu chego mais rápido. Esses atalhos que muitas vezes nós tomamos, atalhos talvez do nosso entendimento, da nossa concepção, que não é a rota que Deus tinha para nós, talvez vai fazer com que a gente entre aspas, chegue mais rápido no destino, mas talvez esse caminho seja tão tortuoso que ele vai gerar um atraso tão grande que, se a gente tivesse mantido a rota no tempo de Deus, discernindo o momento, as estações, literalmente ouvindo uma voz paterna e sendo enviado, eu acho que a gente chegaria no local mais certo, com segurança, né? Como o pastor sempre utiliza esse exemplo. Quando você está dirigindo uma rodovia, se você vai numa velocidade acima do limite, você não está indo melhor ou indo acelerado. Ali o anjo já ficou para trás faz tempo, porque ali você quebrou um propósito. E o propósito que você quebra aqui atrás, ele te quebra lá na frente, ele te alcança lá na frente, né? Então, já começamos aqui criando algo incrível, que realmente o aceleramento, o primeiro passo dele é a questão do gerenciamento de tempo, né, você? Um ponto importante aqui também, Douglas, é a parte... muitos falam, né, sobre o filho pródigo, volta para casa do pai, né? Então nós entendemos aqui todo o princípio que você quebra aqui, ele te quebra lá na frente, mas todo o princípio que você edifica aqui também, ele te edifica lá na frente. Glória a Deus. Então assim, qual que então foi para nós deixarmos o filho pródigo de lado agora, para a gente poder estar avançando um pouquinho mais? Qual que foi o erro do filho pródigo? De andar aceleradamente, chegar nos lugares onde almejou, ele saiu no tempo dele. Grande erro aqui, ele saiu no tempo dele, não no tempo do pai. E quando você sai no teu tempo, tudo que você conquistou, você vai perder. E vai ter que fazer o caminho de volta novamente. Que aí tu fala sobre a flecha. Uma flecha não se lança sozinha. Ela é enviada. Mas para uma flecha se flecha, ele precisa passar pelo processo. E é isso que acontece. Não é o caso de você andar aceleradamente e chegar no destino, mas o preparo, de que maneira que você vai chegar lá. Então, assim, eu vejo hoje, por uma falta de paternidade, se a gente for ver hoje, analisar, pelo próprio censo do IBGE, hoje, 80% dos problemas hoje é falta de um pai dentro de casa. Filhas casando fora do tempo, filhos dentro de casa fora do tempo, filhos com 40 anos dentro de casa, sendo o bebezão da mamãe ainda. Pessoas com 50 anos, mas com a mentalidade de uma criança ainda, uma geração que não quer vestir as calças, uma geração que não consegue pagar a conta, uma geração que não consegue sustentar uma família, uma geração que não é resiliente, uma geração que é fraca emocionalmente. Por quê? Porque falta um pai. Entendeu? Quando falta uma paternidade, o destino é comprometido. O pai gera identidade, e a identidade gera o propósito, e o propósito ele vai te deixar acelerado, porque você sabe onde você vai chegar. É como uma flecha. A flecha ela é preparada, ela é polida, ela passa por diversos processos para poder chegar na aljava, e no tempo certo o arqueiro vai pegar a flecha e vai te recuar ainda. E aí você, poxa, mas eu preciso voltar um pouco. Sim, para que você possa pegar uma velocidade. Mas qual que é o propósito da flecha? É atingir o alvo. E se uma flecha se lança sozinho, quem dá senso de direção e propósito é o arqueiro. Então o arqueiro aponta para uma paternidade. E a flecha aponta para um filho. Se o filho não entender essa paternidade,
se ele não compreender o coração do arqueiro, se ele não se apaixonar pelo arqueiro, ele não vai cumprir o propósito. Ele vai ser mais um órfão tentando conquistar para mostrar para o pai que ele é capaz de fazer. E não dizer, pai, me mostra, me ensina, eu quero ver você fazer, porque eu quero fazer da forma que você está fazendo. Isso aconteceu com Jesus. Jesus, ele chegava, todo mundo olhava, todo mundo se movimentava e ele chegava e falou assim, não, o que eu estou fazendo aqui é porque eu vi o meu pai fazer. Então, o aceleramento no segundo bloco, a gente vai estar colocando de uma maneira de nós entendermos que existe um lugar onde tudo cresce de uma maneira sobrenatural e não natural. Glória a Deus. E há uma confusão o próprio termo acelere, não pode ser confundido com atropele, né? Vamos colocar dessa forma. Porque não é uma quebra de princípios. A gente até comentava num dos nossos devocionais aqui na casa, durante as tardes, que muitas das vezes a mentalidade de coaching é não pare, acelere, vai para cima. E na verdade, se o aceleramento ele não é uma quebra de princípios, não é um atropelamento, não é esse ir por ir a todo custo, né? Vamos colocar assim, hoje em dia tem muitas pessoas, né? Vamos trazer um pouco até talvez para uma temática de vida material. As pessoas querem ver um aceleramento na vida, vamos colocar assim, vida financeira, e acham que a receita para isso é o quê? Trabalhar cada vez mais, não ver a família, começar uma verdadeira demolição de princípios atrás da sua vida em busca de um ponto. Esse aceleramento, quando ele vem de Deus, quando ele parte da parte do Senhor, ele não é alguns pontos da sua vida que são acelerados e outros pontos ficam atrasados ou até são destruídos, porque isso não é um aceleramento saudável da parte do Senhor. Eu creio que o aceleramento é igual quando a gente faz tem uma dinâmica que geralmente é feita sobre a roda, né? Onde a gente vê os pontos da nossa vida que são bons e os pontos que estão ruins. Tem que ser algo assim completo, um aceleramento completo em todas as áreas da vida. E esse aceleramento, ele não é a força do nosso braço, né, pastor? A gente fala muito ali sobre talvez o orgulho esteja uma fagulha de tudo isso aqui, porque muitas vezes quando eu quero acelerar, eu acho que é eu fazer mais força, mas na verdade é eu entrar no fluxo de Deus, né? Eu sempre falo que o teu destino não é uma porta a ser arrombada, mas o teu destino é uma porta a ser acessada. Aquilo que Deus tem para você, você não precisa forçar, ele vai nascer no natural. Um filho, ele fica na barriga da mãe 9 meses. Quando é o momento certo, ninguém segura ele. Você está entendendo? E um ponto importante para a gente poder entender essas duas questões de você acelerar, qual o momento certo de acelerar, qual é o momento que eu tenho que tirar o pé, né? Porque se você acelerar demais, você vai aumentar uma velocidade e vai causar acidente na frente. Como tu falou ali, a BR está dando 100, você está dirigindo 140. Não adianta, você tá acelerado, mas está fora do princípio, está fora da lei. Você vai causar um acidente. E na hora certa, eu não acelerar, né? Se eu abusar da minha velocidade, eu vou causar acidente lá na frente, vai dar prejuízo para minha casa, para minha família, como tu falou ali. Eu vou conquistar as coisas materiais, eu vou perder o coração do meu filho, vou perder o coração da minha esposa, vou expor os meus filhos, né, de uma maneira onde eles não vão ter uma paternidade, mesmo eu sendo pai, mesmo não vai ter uma maternidade, mesmo eu sendo uma mãe, por eu estar aceleradamente num caminho onde eu estou conseguindo alguma coisa, mas estou perdendo valores que eu não vou conseguir resgatar depois. Família, filhos, fé. E também aquela pessoa que está preparada, mas está estagnado numa zona de conforto. Né? Ele está ali, ele está preparado para entrar na faculdade, mas não entra. Então, essa parte de você estar pronto e você não acelerar no momento que você tem que acelerar, perde todo aquele tempo. Aí eu vejo muitas pessoas, quando eu era novo, eu tinha oportunidade de fazer faculdade, eu tinha minha casa, eu tinha meu pai que estava ali comigo, mas eu não valorizei. Era aquele tempo que era para você acelerar. Depois você casa, você tem filho, você quer fazer uma faculdade. Aí você tem que deixar a casa, deixar marido, deixar tudo, porque você não aproveitou a oportunidade quando você tinha.
de acelerar, de aprender um novo idioma, de crescer, de empreender. Eu conheço jovens com 16 anos que são empresários. E eles estão na bênção. Por quê? Porque eles estão aproveitando o tempo. Eu conheço pessoas que já terminaram a faculdade antes dos 20 anos. Conheço pessoas. Hoje são reitores de faculdades. Por quê? Porque aproveitaram o tempo. Eu acho que o maior ladrão de tempo, nesse tempo que se chama hoje, são as redes sociais. Porque tem muitas pessoas aceleradas nas redes sociais, mas estão paralisadas nos seus destinos. Por quê? Porque no momento que você não corre, naquele momento que você está preparado para correr, também o teu destino é sabotado lá na frente. Porque aquele momento que era para você correr, você não correu. Então, naquele momento que não era para você correr, você correu. Então, direcionamento de tempo, eu fazer essa leitura na minha vida hoje, essa leitura de tempo hoje é a chave. É a chave. Hoje, no meu ministério, eu chegando quase agora nos 50 anos, eu não posso mais errar no time. Eu preciso entender o que Deus quer com a minha vida. Eu preciso entender o que Deus quer com o Vanderlei em Camboriú. Eu não posso errar. Eu não sei quanto tempo tenho de vida, se é 70, 80, 90. Então o jovem ele precisa pensar dessa maneira. Ele precisa dizer assim, ó, hoje é o tempo da faculdade, então eu vou focar, né? Vou crescer. É o tempo de empreender, eu vou empreender. É o tempo de aprender. Eu estou andando com pessoas de céus abertos, com uma mentalidade expandida, eu vou colar nele. Eu vou colar em pessoas pensantes, em pessoas que estão crescendo. Porque se você cola do lado de uma pessoa que está crescendo, você vai crescer. Se você cola do lado de uma pessoa que não quer nada com a vida, você não quer nada com a vida. Jefeté era um cara, a Bíblia diz que era um cara honroso, forte, mas ele foi andar com vadios. Você anda com vadio, você se torna um vadio. Mas se você anda com pessoas trabalhadoras, você se torna um homem trabalhador. Eu acho que uma geração hoje, ela precisa saber com quem ela está andando. Entendeu? Então é isso que eu vejo que vai depender muito do aceleramento. De eu entender com quem eu estou andando, de entender esse gerenciamento de tempo e eu entrar nesse lugar em Deus. Aí nós vamos para a parte espiritual da coisa. Isso eu quero colocar e quero passar para você. Você acredita que se você plantar uma semente, ela possa gerar em 24 horas? Não. Não existe. Não existe. Não existe. No plano natural não existe. É impossível você plantar e em 24 horas você colher frutos. E se eu te falar para você biblicamente que isso é possível? A gente está indo num outro reino, né? Exatamente, porque no plano natural as coisas funcionam no natural. Mas nas coisas espirituais, elas funcionam no sobrenatural. Por isso que ele está aqui, o natural sempre vai estar embaixo. E o sobrenatural está em cima. O mundo físico, o homem carnal, o mundo espiritual e o mundo sobrenatural. Então, o que eu quero dizer? O sobrenatural tem domínio ao natural. O natural não tem domínio ao sobrenatural, mas o sobrenatural tem domínio ao natural. Nós vamos ver lá em Números 17. Provar para você biblicamente. Para os irmãos que estão ouvindo. Eu sei que tem muitos que estão ouvindo, Douglas. Eles não assistem. Mas eles chegam lá no trabalho e colocam lá o podcast e falam assim, pastor, olha, nós queremos um podcast casa. Nós ali gerando o sonho, né? Eu falei, Senhor, é a resposta de Deus. Chegou. Porque eu tô lá, eu coloco e ouço podcast todo dia no carro. E eu gostaria muito que a casa do Pai pudesse ter um podcast. Então tá aí para você que tá nos ouvindo. Números 17 fala que Deus pede para Moisés pegar 12 cajados de todos os príncipes e colocasse na presença do Senhor, diante da Arca da Aliança, na tenda do encontro. E quando trouxeram o cajado de Arão, ele colocou, ele plantou ali, diante da presença do Senhor, na tenda do encontro. E quando ele planta ali, você sabe muito bem que onde Deus está, não é natural. Sobrenatural. É sobrenatural. Porque Deus, ele é sobrenatural. Deus é espírito. Então, no campo do espírito, não funciona como no campo natural, no campo físico. Jesus ele falou para Nicodemos que quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Se você é nascido da carne, você é carnal, mas se você é nascido do espírito, você é espírito. E só no espírito que você vai discernir as coisas espirituais. E aí o Arão planta então o cajado na presença do Senhor. Até então, o cajado de Arão era um pedaço de pau morto. Não gerava nada.
Mas o momento que ele planta na presença do Senhor, na tenda do encontro, aonde eu habito, ele diz ali em Números 17, pede para Arão plantar diante da minha presença, diante da arca da aliança onde eu habito. Então quando Arão planta o cajado, no outro dia você vem e tira. No outro dia, a Bíblia diz que quando Arão puxou o cajado tinha florescido, e não somente isso, tinha dado amêndoas, frutos e ainda tinha renovos. Glória a Deus. Em 24 horas, Deus fez aquilo que levaria, segundo você vai estudar a amêndoa. Hoje o Senhor me mostrou isso no meu momento que eu estava orando pelo podcast. Diante do mundo natural é impossível. É por isso que o sobrenatural se opôs ao natural. E quando o mundo sobrenatural se opõe, a voz de Deus libera. E quando a voz de Deus libera, o Espírito Santo gera. É por isso que muitas pessoas hoje elas estão correndo atrás do vento, porque elas estão querendo pegar a terra e transformar a terra. E muitas vezes o aceleramento está com quem você está. Porque o aceleramento aconteceu na presença do Senhor. É por isso que eu vejo muitos jovens sem destino, muitos jovens totalmente desorientados, mergulhados na pornografia, mergulhados em tanta coisa, e não estão saindo do lugar. Estão acelerados na tecnologia, acelerados em tantas coisas, mas não estão saindo do lugar. É como uma academia, você está ali suando a camisa, caminhando, correndo, mas está numa esteira. Você suou, você se cansou, mas você não saiu do lugar. Mas Arão não, Arão colocou na presença do Senhor. E em 24 horas, aquilo que levaria 3 para uma amendoeira poder produzir um fruto, 10 anos, para que ela possa chegar à maturidade. Então, em 24 horas, foi produzido por 10 anos. E isso, você pode, com um bom matemático, um bom biólogo, ele vai dizer assim, isso não existe. E é verdade. Milagre, se tivesse a matemática da Terra para explicar, não seria milagre. E é por isso que nós precisamos entrar nesse lugar. A tenda do encontro fala sobre o quê? Compromisso com Deus. De você colocar o teu coração diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero que esse sobrenatural venha sobre a minha vida. E aí acontece, Douglas, aquilo que você falou ali. Não é uma área só. Não é só a área financeira que está bem, mas você perdeu a família, separou da esposa, não tem o coração dos filhos. Você está aceleradamente abençoado em todas as áreas. É você pegar o teu salário e você conseguir fazer aquilo que você não faria no modo natural. Por quê? Porque você decidiu colocar o teu salário na presença do Senhor. Você decidiu colocar a tua profissão na presença do Senhor. Você decidiu colocar o teu destino na presença do Senhor. Você se rendeu. E aí o que acontece? Obediência. E aquilo que você obedece, cresce. Glória a Deus. Olha, está sendo edificante para nós. Eu espero que você também, da mesma forma, compartilhe isso e possa também ser edificado dessa mesma forma. Então a gente pode já resumir esse pequeno, não resumir, mas dar uma tônica para essa primeira parte, que acelerar o nosso destino não tem a ver com a velocidade que a gente corre, mas ao lado de quem a gente decide andar. Uau. Andar com o Senhor, né? Pastor, algo que eu acredito e que eu até ouvi algumas pessoas falando acerca desse tema também, que, por exemplo, o nosso destino, Deus tem um propósito para cada um de nós, né? E isso não tem a ver com predestinação, isso tem a ver com aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas, aquilo que o Pai sonhou para nós, aquilo que Ele escreveu para nós para esse tempo. E muitos de nós estamos vivendo muito aquém daquilo que o Senhor desejaria para nós. Então esse aceleramento não vem porque Deus está atrasado, mas esse aceleramento vem porque muitas das áreas da nossa vida nós estamos talvez andando com as pessoas erradas, talvez tendo os hábitos errados, e isso tudo está levando a gente muito aquém daquilo que o Senhor tinha para as nossas vidas, né? Então eu vejo assim que o pastor Leandro, ele falou num devocional muito incrível que ele deu, que se eu fechasse os meus olhos hoje e Deus me revelasse aquilo que eu iria fazer nos próximos 5 anos, com certeza as minhas próximas atitudes elas seriam diferentes.
porque eu não estaria pensando no agora. Essa geração ela é muito imediatista. Isso é uma geração que ela não sabe plantar algo e esperar nascer, nunca viu um pé de fruta nascer, esperar vir o fruto, regar, ter todo o processo. Uma geração que acha que muitas das vezes a fruta vem do mercado, vem do sacolão. Comida é sinônimo de aplicativo, é food, o que a gente vai pedir para comer, não se fala mais o que nós vamos cozinhar, né? É uma geração que ela está acelerada demais em alguns pontos, porém talvez muito distante daquilo que Deus deseja, não como predestinação, mas o propósito de Deus para aquele tempo, para aquela estação, aonde o Senhor gostaria que elas estivessem. Então acelerar o seu destino não tem a ver somente com você, mas com quem está ao seu redor. Né? Quantas cidades já não seriam impactadas? Talvez, por que eu não tenho meu destino acelerado? E talvez como Camboriú já seria uma cidade diferente se todos nós tivéssemos um entendimento que não tem a ver somente sobre nós, mas é sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, que Deus olha para nós nesse coletivo e não no individual. Porque é muito fácil pegar essa mentalidade coaching e colocar assim, eu vou melhorar nisso, eu vou acordar mais cedo, eu vou tomar um suco verde de manhã, eu vou acelerar meu destino em todas as áreas, mas tem a ver com a transformação de cidades, transformação de nações, tem a ver com o estabelecimento do reino do Senhor na terra. Então, o meu destino acelerado, literalmente, é a ferramenta que Deus ele espera que eu seja. Eu me tornando a ferramenta que Ele espera que eu seja. Respondendo a tua pergunta pelo início ali, né? A parte do... essa geração, né, que é uma geração mediatista, né? Eu vejo muito isso pelas gerações. A geração Y, geração Z, geração Alpha e geração X, Y e Alpha e Z. Então, assim, essa geração que nós tínhamos que acordar cedo, pegar uma bicicleta, eu vou falar que aconteceu comigo. E ter que catar lenha para fazer fogo, para fazer café. Era uma geração de processo, principalmente a Y e a X. Né? A Z já nasceu, né, 95 ali, já estávamos, né, pela internet, já tinha começando, alguma coisa. Né? Começando, 95 a 2005, essa geração Z. E a geração Alpha já nasceu com o smartphone. Então, assim, o que acontece? São raízes de crenças que vai gerar uma cosmovisão. Então, assim, se eu resolvo não clicar, se eu resolvo só não chamar um Uber, de falar isso, eu vou eliminar os processos. E aí que entra a geração mediatista, uma geração que não se torna resiliente. A geração mais acometida de ansiedade, né? Não consegue esperar, não consegue entender que as coisas têm um tempo, tem um... Aí você vê que é uma geração que mais está cometendo suicídio. Meu Deus. Nunca se ouve. Se você pegar a Y e a X, falar que alguém tinha se matado, era alguém estava depressivo, era catar uma agulha no palheiro. Poderia com certeza, mas hoje está tanto as doenças psicossomáticas estão de tamanho. Por quê? Porque as pessoas estão correndo, mas não estão chegando a lugar algum. A velocidade da tecnologia, a velocidade dos meios de comunicação, de transporte, e as pessoas elas estão cada dia mais infelizes. Por quê? Porque estão correndo atrás do vento. E aonde que a gente encontra novamente o processo, mesmo estando hoje no século XXI, na presença de Deus? Porque o método de Deus não mudou. Da terra mudou, mas o método de Deus não mudou. Então eu vejo isso de uma forma muito importante. Outra coisa, por que nós não mudamos o mundo? Por que nós não influenciamos, né? Não somos guardiões das atmosferas, né? Mudarmos a atmosfera, mudarmos os lugares de ambiente onde nós entramos, não sermos termômetros, mas sermos termostatos. Que nós estamos aqui, está calor, mas aqui está fresquinho, porque tem um ar-condicionado. Ele está mudando o ambiente aqui. E nós fomos chamados para essa mudança. Jesus ele fala, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Então você tem que ser a diferença. No mundo onde todos são iguais, você é a diferença. Nas trevas você é a luz. Na falta de tempero você é o sal. E aí a gente vê que Jesus ele chega para os discípulos em João 4, ele fala o seguinte, olha,
vocês estão dizendo aí, né? Eu estou escutando que falta 4 meses para a ceifa. Né? Eu estou vendo aqui, vocês estão vendo ali o trigo, vocês estão vendo, mas eu quero que vocês abram um pouco mais a visão. Os campos estão brancos. A hora é agora. Então, para a terra faltava 4 meses, mas para Jesus era agora. Então, assim, o que falta para essa terra não está dizendo que o céu está dizendo não. A terra estava dizendo falta 4 meses, mas o céu estava dizendo é a hora. Então eu vejo que o que falta para nós, Douglas, eu vejo muito o que diz Atos dos Apóstolos. Se você ver o capítulo 1, você vai ver que Jesus está falando de uma linguagem e os discípulos não estão entendendo. Por quê? Porque Jesus estava usando a linguagem do Espírito. E os discípulos estavam usando a linguagem da terra. Você pode ver, no capítulo 1 você vai ver. Ele está dizendo, olha, 40 dias ele apareceu aos discípulos falando sobre as coisas concernentes ao reino do céu, o reino do Espírito Santo. E o que eles estavam querendo saber? Eles estavam querendo saber se o reino de Israel ia ser restaurado. E aí Jesus falava, olha, é o seguinte, só cabe a Deus. Ficar em Jerusalém até que do alto vocês vão ser cheios de poder. E aí então vocês serão minhas testemunhas. Mas só que Jesus está falando ali com 500 pessoas. Quantos que deram ouvido a ele e desceram para Jerusalém esperando o batismo do Espírito Santo? 120. Apenas 120. Onde estão os 380? Paulo denuncia isso em Coríntios. Ele fala assim, cerca de 500 pessoas, 500 irmãos, e aí alguns ainda vivem, outros certos que já partiram, mas 500 pessoas ouviram e viram o Senhor. Então essas 500 pessoas ouviram que era para eles esperar o tempo certo. Ficar em Jerusalém até que do alto você vai ser cheio de poder. E aí vocês serão minhas testemunhas. Olha só que interessante. Fique em Jerusalém é um tempo de ficar. É um tempo de receber uma habilitação do sobrenatural, do reino do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e depois vocês serão. Sabe por que tem muitas pessoas que não estão sendo? Porque ainda tem o batismo da terra, mas não tem o batismo do céu. Enquanto você corre aceleradamente, você vai ver assim lá em Atos 19. Paulo está lá impactando o mundo, né, cheio do Espírito Santo. Ele encontra 12 discípulos falando sobre João, falando sobre Jesus. E aí Paulo chama lá, cara, vem cá, vocês estão aqui em Éfeso, uma igreja, uma cidade idólatra, uma cidade totalmente pecaminosa, totalmente corrompida. Eles ficaram mais, calcula-se, 20 anos, desde que eles viram Jesus ali subir ao céu. Eles chegaram aceleradamente naquele lugar, mas não mudaram nada. E aí Paulo fala o seguinte, cara, vocês estão aqui, que bom, vocês já são batizados com o Espírito Santo? Eles, nós não sabemos o que é isso. Que Espírito Santo? Cara, vocês não ficaram lá em Jerusalém até que do alto vocês já revestiram de poder? Cara, a gente acelerou. A gente viu Jesus e foi. Aí olha só. Só que eles não mudaram nada. Mas a Bíblia diz que Paulo os batizou. E o Espírito Santo veio sobre esses 12 homens. E eles foram cheios do Espírito Santo. O que eles não fizeram em 20 anos, calcula-se, né? Não tem o tempo exato ali. Mas calcula-se até que Paulo, né, ser batizado e passou pelo processo, mais de 20 anos. Eles não ganharam uma vida para Jesus. Mas agora cheio do Espírito Santo, batizado com o poder do alto. A Bíblia diz que em pouco tempo está aqui, em pouco tempo. Eu vou ler para você. Em pouco tempo, não só Éfeso. É uma coisa aqui que tu vai ficar impactado. Não sei se tu já leu. Acho que tu já leu, porque tu é meio doido que nem eu assim também. Olha só. E tendo Paulo imposto-lhe as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo em torno de 12 homens. E ele, entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo, persuadindo-os acerca das coisas do reino de Deus. E continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto os judeus como os gregos. E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo, de modo que até os seus lenços e aventais
eram levados os enfermos e os enfermos eram curados. E demônios eram aceleramento. Houve o quê? Um aceleramento na vida daqueles 12 discípulos que não tinha acontecido por mais de 20 anos. Muitas vezes nós precisamos entender o tempo, o céu se abrindo sobre a nossa vida, a colocar o nosso coração diante da presença do Senhor, como Arão e Moisés fizeram. E aí o natural, ele é convergido no sobrenatural. Amém? A tua vida, ela é convergida no Espírito Santo. Todo o teu ser é convergido no Espírito Santo. E é convergido naquilo que Deus é. E aí você, aonde você coloca a planta dos teus pés, aí você não está mais sozinho. Você pode dizer que Deus fazia. Glória a Deus. Vou repetir mais uma vez. Deus fazia. Desse jeito. Às vezes nós queremos fazer. Nós precisamos entender o tempo, esse empoderamento. E a partir do momento, Deus vai começar a fazer. Em nós e através de nós. Então é isso, queridos. Esperar em Deus nunca é perder tempo. Talvez a motivação desses 380 fosse uma boa motivação. Poxa, vamos anunciar Jesus. Vamos anunciar Jesus ressurreto. E afoitos eles já falaram, não dá para esperar, essa mensagem precisa ser lançada, precisamos mandar isso para frente. E aí eles já foram na ânsia de cumprir o seu propósito fora do tempo. E talvez eles largaram antes, correram antes, percorreram várias cidades antes de todos os 120 que decidiram esperar. Mas os acelerados não foram os que correram, foram os que decidiram esperar. Esperar em Deus nunca é perder tempo. E nós estamos aqui com a Jussi e nós vamos estar falando um pouquinho agora voltado mais para o lado das mulheres, né, Jussi? A gente sabe que esse aceleramento é algo que todos nós estamos vivendo na nossa vida com Deus e nós já entendemos até aqui que aceleramento não tem a ver com a velocidade que eu corro, com o esforço que eu faço, mas tem a ver com andar com Deus, tem a ver com literalmente esperar o tempo dele, e se eu estiver andando com ele no tempo dele, fluindo no propósito dele, está mais ligado em estar com a pessoa certa no lugar certo, né? E então aí sim a nossa vida é acelerada, não pela força, não pelo nosso esforço, não pelo quanto eu corro, mas porque Deus é comigo, né? Então, Jussi, por que uma mulher hoje precisa buscar esse aceleramento na sua vida? Então, para que todas as áreas, né, sejam aceleradas na vida da mulher, ela precisa caminhar com Deus e ouvir o que Deus quer para ela nesse tempo, né? Tanto ela como esposa, ela como mãe, ela dentro do seu lar, no ministério, na sua profissão. Porque quando a gente ouve a palavra acelere o seu destino, parece que a gente está correndo rápido demais, muito acelerado, mas não. Esse aceleramento para Deus é viver um propósito, né? Porque eu entendo que o nosso chamado, ele é maior que a nossa vida, né? Então, quando nos submetemos à vontade de Deus sobre a nossa vida, nos submetemos aos lugares que o Senhor chamou nós, como mulheres, a entrar nesse lugar, a gente automaticamente vive esse aceleramento. E ser, na verdade, né, a mulher eterna. Porque hoje em dia há muita confusão, por exemplo, uma mulher com destino acelerado, hoje fala-se muito sobre empoderamento, né, sobre feminismo, vamos colocar dessa forma, e a cultura da palavra do Senhor, ela vem totalmente num confronto com a realidade do feminismo apresentado nos nossos dias, de uma mulher empoderada. Uma mulher empoderada, ela não é aquela que é totalmente independente apenas e orgulho, aquele orgulho por não precisar de ninguém nem de nada, né? O empoderamento feminino, nos nossos tempos, ele está distorcido. E uma mulher com seu destino acelerado, na verdade, ela é aquela de Provérbios, é aquela mulher que edifica o seu lar, é aquela mulher que consegue manter os seus filhos ao redor da mesa junto do seu marido, cumprindo a missão, né? Entendendo a submissão bíblica, não sendo a mandada pelo marido, mas entendendo que o marido tem a missão e ela tem a submissão, a mesma missão. Então, para os nossos dias, o que você diria hoje, assim, um conselho para uma jovem, por exemplo, para acelerar o destino dela? Então, eu quero trazer, baseado na Bíblia, eu quero falar um pouco de Abigail. Abigail foi uma mulher que teve o seu destino acelerado, né? Algo que eu tenho para falar para as jovens,
de hoje é ter essa mulher hoje como um espelho, né? É uma mulher que tinha o seu lar, talvez era um lar que não agradava o seu coração, mas é uma mulher que o tempo todo ela buscava a sabedoria de Deus, ela buscava cumprir a sua missão dentro do seu lar, né? Se submetendo, e todas as movimentações dela, ela consultava Deus primeiro. Embora o lar estivesse destruído, mas o tempo todo ela estava se submetendo àquela vontade do Senhor, para que no tempo certo o Senhor liberasse as bênçãos sobre a vida dela e sobre a casa dela. Quem conhece a história, né? Ela foi escolhida como esposa de Davi, porque ela caminhou debaixo dessa submissão para cumprir o seu propósito. Glória a Deus. A gente vê que o ser humano ele foi avançando e buscando esse aceleramento em todas as áreas, e principalmente a tecnologia. O homem ele foi tão afoito em perceber se... Ele foi mais para a área assim do será que eu posso? E esqueceu do será que eu devo? Né? Será que eu consigo ou será que eu devo? A gente vê hoje aí o quanto essas redes sociais, e o pastor falou muito aqui sobre a questão do gerenciamento de tempo, né? A mulher moderna, ela tem muitas das vezes, essa mulher moderna, vista como acelerada, ela tem destruído a mulher eterna, que era aquela que se preocupava com os pilares principais da família, e literalmente era como uma coroa de glória sobre a vida do marido, que era tudo isso, né? Se a gente for parar para pensar, muito desse falta de gerenciamento de tempo, essa mulher moderna acelerada, ela é uma mulher que você não encontra na Bíblia. Ela é uma mulher totalmente de sucesso, mas ela tem sucesso naquilo que Deus não chamou ela para ter sucesso, né? O que você falaria um pouquinho a respeito disso? É uma mulher que tem sucesso fora do tempo, né? Então, é essa mulher que ela sai desse contexto, né? Porque o Senhor chama a mulher para o lar, a mulher para a nutrição da sua casa, né? O cuidado com o seu esposo. E o Senhor chama a mulher para essa submissão, né? O homem tem uma missão e a mulher a submissão, assim como você trouxe referência aí, para caminhar junto, né? Mas que para que esse homem caminhe dentro dessa missão, essa mulher precisa auxiliar, né? Então a gente não pode, como mulher, né? Eu quero dizer para as jovens que já estão aí se preparando para casar, que elas entendam esse lugar, não deixar que a mulher moderna roube esse lugar no qual o Senhor chamou elas para ser e para fazer, né? E logicamente que aqui, né, a gente entende que antigamente a igreja ela tinha esse ponto de pegar e transformar todas as pessoas com as suas individualidades em pessoas para servir talvez dentro das quatro paredes. Ah, você é um médico, eu vou te encaixar como um diácono. Ah, você é uma advogada, eu vou te encaixar como uma adoradora em cima do altar. E a gente foi pensando só nisso, só que graças a Deus hoje a mentalidade de reino renovada, entendendo que as pessoas foram chamadas para tocar todos os montes da sociedade, a gente percebe que, por exemplo, as mulheres, não quer dizer que uma mulher não possa fazer uma faculdade, mas quer dizer que o principal papel da mulher ainda é ela ser mãe, não adianta ela ter um sucesso profissional e um fracasso na família, como a gente tem muitos exemplos, né? E a nossa geração, ela vem caminhando, talvez vista como acelerada, para um caminho que não tem sido legal. Cada vez menos a gente vê mulheres com o sonho de constituir família e percebem a constituição de família até mesmo como um atraso, percebem a constituição de uma família como, poxa, eu tive um filho, agora eu não vou poder desfrutar dos meus sonhos. Poxa, eu isso, eu aquilo. E aí a gente vê toda uma disfunção, como a gente falou de quebra de princípios e tudo mais. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui da Carol para você. Tá respondendo? A Carol, a nossa líder da projeção aqui, ela fez uma pergunta: como não permitir ser atingido pelas críticas devido ao nosso posicionamento como cristão? As críticas, em que sentido? As pessoas que criticam ela por ela se posicionar como cristão, como ela não se blindar disso, não se permitir ser afetada por isso? Então, algo assim que eu sempre aconselho, né, é você entender que você tem uma missão, né, e se você for olhar para a vida de Jesus, ele não tinha pessoas que estavam o tempo todo aplaudindo, né, dizendo vai lá.
liberando palavras de afirmação sobre a vida dele. Ele entendeu que ele tinha uma missão e ele precisava seguir. Então, se a gente se preocupar com o que as pessoas irão falar ao nosso respeito, a gente não vai conseguir cumprir a nossa missão. Então, Carol, independente do que as pessoas estão falando ao seu redor, cumpra a missão no qual o Senhor te chamou. Glória a Deus. E vamos aqui nos encaminhando para o nosso fim desse podcast aqui, com o nosso pastor Vanderlei, a participação da Júcia aqui também. E pastor, eu quero fazer uma pergunta que chegou aqui para nós através do nosso Instagram, que fala assim, ó, uma dica prática para eu acelerar o meu destino. Uma dica prática? Primeiro ponto foi o que nós falamos aqui, é entendermos o tempo. Né? E esse tempo ela está atrelado ao coração de Deus. Então eu preciso estar... Como você falou ali, estar com Deus não é perder tempo. Estar com Deus é você saber o momento certo de se mover. Jesus ele teve um preparo de 30 anos. Né? Ele ficou escondido, ninguém sabia quem era Jesus. Mas depois dos 30 anos, o que ele fez em 3 anos, Matusalém, que viveu quase 1000 anos, não conseguiu fazer. O que ele gerou em 3 anos... Aí você pode dizer assim, não, mas então eu vou só me movimentar quando tiver 30 anos. Não. É por isso que precisa ter um gerenciamento de tempo. Os discípulos não levaram 30 anos. Os discípulos foram preparados em 3. Mas o que eles fizeram foi algo extraordinário que o Evangelho chegou até onde nós estamos. Então eu vejo, para responder essa pergunta, é você estar na presença de Deus. E qual é essa presença de Deus? No meu lugar secreto. A minha vida com Deus, atrelada à obediência. Aquele princípio estabelecido. Você obedecendo o princípio. Ter o meu estilo de vida no lugar secreto. Conversando com Deus. E uma coisa muito importante também é as raízes de crença que vão gerar em você uma cosmovisão. Como, pastor? O que é isso? É você decidir com quem você está andando. Se eu andar... A minha família é um lugar que vai gerar em mim raiz de crença. O meu círculo de amizades vai gerar em mim raízes de crenças. E muitas vezes a tua crença, aquilo que você acredita, vai na contramão daquilo que Deus está dizendo. E muitas vezes tem que ser confrontado. Muitas vezes você precisa olhar para os teus amigos e dizer assim, cara, se eu começar a andar com essa galera, eu sei onde vou chegar, a lugar algum. Então eu vou mudar o meu ciclo de amizade, eu vou mudar o meu estilo de vida, de maneira que eu tenho que sair aceleradamente de manhã para mim tentar ganhar o dia, correr atrás da máquina, esquecer de orar, esquecer de jejuar, esquecer de vir para a igreja. Né? Um exemplo, trabalhei, estou fazendo hora extra, não vou na igreja hoje. Né? Você está investindo em um lugar onde, de repente, você vai ganhar dinheiro, mas não vai estar acelerado em todas as áreas. Quando Arão colocou na presença do Senhor, era apenas um galho seco, não dava nada, era estéril. Mas no momento que ele colocou ali, ele descansou na presença do Senhor, que ele colocou e plantou na presença do Senhor aquele galho seco. No outro dia ele chegou ali, havia florescido. Então eu acredito que tudo na nossa vida que está estéril, tudo na nossa vida que não está rendendo, que não está frutificando, que não está tendo um gerenciamento de tempo, de metas, de alvo, está tudo parado, é o momento certo de nós hoje abrir essa terra na presença do Senhor e plantar ali. O que nós precisamos hoje para nós encerrar esse podcast? Para que a nossa vida possa verdadeiramente ser acelerada, mas no tempo dele, no tempo do Pai. Onde o Espírito Santo, através da nossa vida, vai realizar coisas que você não vai se cansar. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu estou esgotado, eu estou cansado. E se você faz a obra de Deus, você não cansa, porque a Bíblia diz que os jovens correrão, ficarão cansados. Mas aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Subirão como águias, com asas de águias. Correrão e não se cansarão. Então, no momento que nós colocamos na presença do Senhor, o que Ele vai fazer através da nossa vida é muito maior do que nós poderíamos fazer. Glória a Deus. O que nós precisamos entregar hoje é o controle. O controle da minha vida, do meu coração, dos meus sonhos. Uma pessoa totalmente confusa é um terreno fértil para plantar na presença do Senhor hoje a sua faculdade. Plantar na presença do Senhor o seu relacionamento. Plantar na presença do Senhor o seu ministério, porque onde há confusão não há uma clareza de destino, e se você não tem uma clareza de destino, você pode até mesmo andar acelerado, vai ter que fazer o caminho de volta.
Mas quando você tem uma clareza de destino, você vai atingir o alvo. Glória a Deus. Irmãos, eu quero estar convidando você a estar compartilhando esse nosso podcast em vídeo através do youtube.com/IEQ Casa do Pai. Tá compartilhando também nas suas redes sociais através do Spotify, Deezer, Google Podcast. E tá incentivando outras pessoas a acessarem esse conteúdo. É tempo de nós sermos os espalhadores de boas novas, sermos comunicadores desse reino. E através dessa ferramenta você vai com certeza, talvez aquele seu amigo que está meio perdido, como foi falado aqui, não sabe qual faculdade fazer, não sabe qual rumo tomar para a sua vida, é tempo dele acelerar no Senhor o seu destino, porque não temos mais tempo para perder. Já quero fazer o convite para você. Toda quinta-feira, na Casa do Pai do Santa Regina e na Casa do Pai do Rio Pequeno, nós estamos com a nossa série de mensagens Acelere o Seu Destino durante todo o mês de fevereiro. E os nossos cultos eram toda quinta-feira às 20 horas e no Santa Regina aos domingos às 19h30. Aqui no Rio Pequeno, às 9h30 da manhã, 5 horas da tarde e às 19h30. Que Deus abençoe muito você e não esqueça, semana que vem um novo episódio. Já deixa aqui nos comentários assuntos que você quer ouvir, dúvidas que você quer tirar, compartilha, comenta e se inscreva. Deus abençoe muito a sua vida. Pastor, as considerações finais? Foi uma alegria estar contigo aqui, Douglas. Um beijo para todos que estão ouvindo o nosso podcast. Quero deixar também aí o meu Instagram, Vanderlei Negrete, @Vanderlei Negrete, livro Paternidade aí, para você que quer aprofundar nesse assunto. E que Deus abençoe vocês. Casa do Pai. Uma família a pertencer. Uau, Deus abençoe.